SBT-RS Eleições 2016. Vamos dar continuidade à série de entrevistas com os candidatos a prefeito de Porto Alegre. Eu converso agora com Raul Ponte, 72 anos, natural de Uruguaiana, foi fundador do Partido dos Trabalhadores, deputado federal, deputado estadual por 4 mandatos, vice-prefeito e prefeito de Porto Alegre. Boa tarde, seja bem-vindo, obrigado pela presença. Obrigado pelo convite. Prazer estar aqui com vocês. Por que o senhor quer voltar a ser prefeito de Porto Alegre? Olha, porque a cidade precisa de administração pública, precisa de uma... Porque nós estamos vivendo uma crise de administração aqui gravíssima, né? Obras com recursos garantidos que não andam, obras paradas que encarecem ao demorar a sua execução. Alguns órgãos, como a FASC, como o DEP, sendo notícias de jornal, pelo descalabro de controle, serviços pagos para terceirizadas que não são realizados, e tudo isso é o contribuinte que sustenta. Então, nós somos uma oposição a esse tipo de governo. Já governei Porto Alegre, conheço a cidade, tenho condições e capacidade de gerir essa cidade bem melhor do que ela está atualmente, né? E claro que o que me trouxe também, eu já estava me aposentando, o partido me convocou para assumir essa candidatura diante de um quadro nacional extremamente difícil, em que também Porto Alegre, as demais cidades vão pagar um preço muito alto, né? Se nós tivermos o corte, como está ocorrendo, de políticas sociais, se nós tivermos o corte de programas como Minha Casa Minha Vida ou recursos para o saneamento, a cidade vai parar mesmo, porque todas as obras hoje em Porto Alegre, todas as obras em Porto Alegre são dependentes de financiamentos ou programas a fundo perdido do governo federal. Sim. Se esta política muda em Brasília, como o governo interino está dizendo que vai mudar, vai recair isso sobre a cidade, sobre os estados. Então, essas razões me levaram a ser uma candidatura de oposição ao atual governo, de resistência democrática, e eu tenho certeza que a população vai entender este momento e nós vamos reagir em Porto Alegre, nós vamos conseguir fazer que Porto Alegre volte a ser uma trincheira, né, da luta pela igualdade dos seus habitantes. Candidato, uma pesquisa agora realizada com 600 eleitores da capital, encomendada pelo Grupo RBS e feita através do Ibope, mostra o senhor em segundo lugar com 18% da preferência dos eleitores, né, da preferência de voto. O senhor considera isso, assim, diante de tudo que o PT vem representando, vem sofrendo e ao mesmo tempo vem sendo apurado, tanto pela Lava Jato quanto pelo Mensalão, enfim, está em segundo lugar é um milagre ou o senhor acha que o PT gaúcho é diferente? Olha, eu diria que é mais um reconhecimento, né, de que esta crítica ao partido genérica, né, e a uma pessoa jurídica, ela cria realmente preconceito, eu reconheço isso, cria uma intolerância, um preconceito muito grande. Agora, eu faço qualquer aposta, né, de comparar qualquer um dos nossos 4 governos da prefeitura aqui com qualquer governo posterior ou anterior do ponto de vista de realizações ou de ética na política. Já citei 2 aqui. Se é para voltar um pouquinho atrás, eu poderia lembrar o que aconteceu com a Prosempa aqui em Porto Alegre, o que aconteceu com Eliseu Santos, que até hoje é um mistério. Projovem. Então, né, essas questões, quer dizer, então o que a população está levando em conta? Né? A população está levando em conta, principalmente, os candidatos, a experiência, a capacidade. Eu estou encontrando na rua, né, principalmente, as pessoas me dizendo, olha, me lembro, né, ou vivi o teu governo, olha, aqui na região se fez tais e tais obras. Se a gente sai aqui da terceira perimetral para os bairros, né, desse arco que é formado pela terceira perimetral, se nós sairmos daí, não há uma obra, não há um serviço melhorado. O número de escolas municipais é o mesmo que nós deixamos. O número de equipes de saúde da família é o mesmo.
Ou seja, e a população e o governo tem mais orçamento e a população é maior. Falando em saúde, vamos ouvir o que os nossos espectadores querem perguntar a respeito desse assunto, por favor. O que o senhor vai fazer para resolver a superlotação dos postos de saúde? Isso tem a ver com o que o senhor falou também, com o que é sabedor já, né? Toda a população sabe que o número de postos é muito reduzido, acabam sendo o atendimento, aquela superlotação, tanto de postos quanto hospitais, por conta dessa deficiência na medicina preventiva. Eu diria que, do ponto de vista das unidades básicas de saúde, nós precisamos ainda ampliá-las. Mas o que mais nós estamos precisando é qualificar a estratégia da saúde da família, ou seja, é aquele posto avançado, aquele atendimento preventivo. Na casa das pessoas. Na casa das pessoas, para que a pessoa não tenha que ir buscar o hospital. Eu reunia ontem com os funcionários da SAMU, né, e eles diziam que às vezes a SAMU é chamada, não é para uma urgência, mas é para um atendimento, não, até mais grave, mas para um atendimento que a pessoa poderia, né? Poderia ter sido atendida próximo da sua casa, poderia ser atendida e prevenido com o apoio de uma equipe que visitasse, que fosse responsável por uma região da cidade. Que os recursos para esse programa, eles são federais. Há 20 anos que o governo federal banca e os municípios aplicam, executam, né? Pelas informações que eu apurei ali, apenas 12% da população porto-alegrense, cerca de 170 mil porto-alegrenses, tem acesso a esse tipo de serviço. Como faz para ampliar? Pede mais dinheiro para a União ou recursos próprios o município vai tirar de onde? Olha, o município gasta, né? Isso é verdade. Não? O município aqui em Porto Alegre, da sua receita própria, do seu orçamento, hoje ele está aplicando aí de 18% a 20%, até um pouco acima do mínimo. Mas o mínimo é o mínimo, a gente não pode se contentar com o mínimo, né, que é 15%. Eu acho que gastar 18%, 19%, tá bem, né? Acho que vamos até tentar elevar isso e buscar. Mas o problema não é tanto isso, o problema é a prioridade, o programa. Sabe o que as pessoas mais têm me falado nos bairros mais distantes hoje de Porto Alegre? Eles não querem perder, por exemplo, o Mais Médico. Poucas pessoas sabem que hoje, aqui em Porto Alegre, nós temos mais de 120 médicos cubanos, uruguaios, estrangeiros, que atuam junto a essas unidades de fronteira, lá na ponta do município, e que fazem aquele atendimento pessoal, moram no bairro, moram na vila, atendem, se necessário, de noite, no sábado, no domingo, têm uma relação carinhosa, fraterna com a população. E esse programa está diminuindo em função das posições desse governo provisório, né, interino, que está cortando o programa. Nós já perdemos aqui em torno de 20 médicos aqui, que já não foi renovado o contrato. Então, a prefeitura tem que brigar para garantir que o médico que atende hoje no programa Mais Médico, é esse atendimento que está nos faltando. Nós temos uma rede hospitalar aqui muito grande, ela dá conta da cidade. Deixa eu lhe perguntar sobre outra rede fundamental. O senhor é historiador, né? O senhor deve lembrar daquela frase do Pitágoras: eduquem as crianças para não ser necessário punir os adultos. O município meio que estagnou nesse quesito, porque a rede de escolas municipais não avança entre 2005 e 2014. Os últimos dados que se tem, em 10 anos de estagnação. Se fez uma escola municipal a mais só. O que o senhor pretende fazer? Olha, o número de escolas, eu acho que vai crescer em menor grau do que naquele período. Por quê? Porque Porto Alegre também está apresentando um crescimento demográfico cada vez menor. Mas nós temos um déficit enorme na educação infantil. A educação infantil antes não era, agora é obrigação do município. O município hoje ele é obrigado a ofertar a pré-escola, a educação infantil, né? No mínimo na idade de 4, 5 anos. Então, o prefeito agora foi multado, saiu na imprensa, né? O Tribunal de Contas foi em cima, multou o prefeito, multou a prefeitura, por não apresentar nenhum termo de ajuste, um termo de comprometimento de como será preenchido essa necessidade. Então, eu diria que hoje é fácil a gente ajustar o ensino fundamental. A rede do Estado
tem até ociosidade. Várias escolas estão com ociosidade. Então, o problema não é tanto, nesse momento, construir mais escolas. Talvez numa ou noutra localidade mais distante, né, ainda possa ter falta de escola, mas o principal hoje é qualificar este ensino fundamental, garantir que a ociosidade do Estado seja operativa, ela volte a atender em convênio ou cobrando do Estado para trazer crianças para entrar nas escolas que estão com ociosidade, mas eu tenho certeza que a minha prioridade vai ser a gente não ser multado pelo Tribunal de Contas, atender a educação infantil. Deixa eu perguntar a questão da segurança pública. De 2 anos para cá, a gente está fazendo essa pergunta para todos os candidatos. De 2 anos para cá, o governo federal, uma lei, prevê que as guardas municipais tenham poder de polícia e possam trabalhar armadas, para ajudar a Brigada Militar nessa atribuição de cuidar da segurança pública em setores diferentes, formas diferentes, mas enfim, ajudar, né? Se o senhor for eleito, novamente prefeito de Porto Alegre, o senhor pretende aumentar, qualificar a guarda municipal, os azuizinhos, enfim, botar essa gente armada na rua para ajudar na segurança? Sem dúvida, né? Tem projeto para isso? Pelos dados que nós temos, né, hoje, inclusive, tem vagas. Não precisa nem criar novos cargos. Quer dizer, a Guarda Municipal hoje, ela tem cargos vagos, deve ter mais de 200 cargos que não estão preenchidos. Claro que 200 é pouco para Porto Alegre. Não é tanto. Se a gente, né, é mais um esforço, porque nós não vamos substituir a Brigada Militar. Nós não podemos substituir. Né? Mas nós podemos complementar, suplementar, nós podemos melhorar o sistema de vigilância eletrônico, nós podemos melhorar a mobilidade urbana, os acessos, nós podemos tornar as regiões mais distantes, organizando a comunidade e que ela se envolva, ela tenha compromisso com o sistema de policiamento. Né? Os nossos polícias, os azuizinhos, eles cuidam mais do trânsito, né? Eles têm mais o papel de fiscalização, controle, engenharia de trânsito. Mas a Guarda Municipal, que também é azul, né? Mas a Guarda Municipal, ela tem que ser melhor equipada e, principalmente, aumentar o número, garantir nos patrimônios nossos permanente acesso, controle por parte da Guarda, e ela ser esse elemento complementar. Ela pode, por exemplo, estar junto no sistema de rádio, ela pode estar junto num sistema de vigilância eletrônica. A cidade hoje tem 2 sistemas eletrônicos que um não conversa com o outro. Um da prefeitura, outro do Estado. Não conversa um com o outro. E o que foi feito, esse da Copa, né? É um negócio cinematográfico. Compreende? Que é um negócio que tem uma cobertura da cidade excelente. Por que isso não é colocado a serviço do município, a serviço da segurança aqui na capital? Mas se nós tivéssemos um único sistema... Esse compartilhamento foi feito no Rio de Janeiro, está dando muito certo. Exato. Então, eu acho que, reconheço, né, as pesquisas mostram isso, a segurança e a saúde são as maiores reivindicações né, que a população está colocando nas pesquisas de opinião pública. Agora mesmo essa eleitoral que foi feita, junto com ela, foi feita uma pesquisa da opinião pública sobre os serviços e apareceu de novo, né? Saúde e educação e a segurança como os elementos que, no caso da segurança, mesmo não sendo primordial ou competência específica, exclusiva do município, a gente tem que enfrentar isso. Nós temos que entrar nessa área e envolver a organização da comunidade para ajudar o município a atuar também, né, com a informação, com a visibilidade sobre o conjunto da vila, né, fornecendo informações, dados, tendo uma relação direta com os sistemas e com os serviços. A melhor receita, né, isso está provado, a melhor receita que tem é aonde tem serviço público, o Estado está presente, não tem muito problema. Candidato, muitíssimo obrigado. Sorte para o senhor. Eu que agradeço. Tá bem? Obrigado pela presença. É um prazer falar contigo aqui. Igualmente, senhor. Uma boa tarde.